Livro de Salmos, de número 139. O verso primeiro começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu estás. Se fizer do Sheol a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque por um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como as profundezas da terra. Os Teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Verso de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem diz amém? Salmo de número 139 vai nos mostrar alguns atributos de Deus, talvez os principais atributos de Deus. O Salmo de número 139 vai nos mostrar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Um determinado escritor, eu lendo um comentário sobre esse salmo, ele vai dizer que o salmo de número 139 tem pelo menos respostas para 4 perguntas. Vai dizer do verso 1 ao 6 sobre a onisciência de Deus, o quanto Deus nos conhece. Do verso 7 ao 12 vai dizer o quanto Deus está próximo de nós. Do verso 13 ao verso 18 vai nos dizer o cuidado com que Deus nos criou. E do 19 ao 24 o quanto Deus nos protege. Ou seja, o Salmo 139 vai nos mostrar que é impossível o homem escapar do conhecimento de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Nós somos cercados pela onisciência de Deus. Nós somos cercados pela onipresença de Deus. E nós somos cercados pela onipotência de Deus. Nota de rodapé para alguém aqui: não adianta tentar se esconder ou fugir, porque nós estamos cercados por esses atributos de Deus. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Pela sua onisciência, Ele não só nos conhece, como Ele também conhece o nosso passado, como Ele conhece o nosso presente e como Ele conhece o nosso futuro. Eu vou repetir: Deus, pela sua onisciência, Ele não só nos conhece. Você pode estar casado, irmã, com Ele há 50 anos, você não conhece Ele direito, mas Deus conhece. E Deus é tão tremendo que conhece antes dele se formar no ventre da mãe dele. O Senhor não conhece a tua esposa, a senhora que gerou o filho não conhece o teu filho, como Deus nos conhece. Nem nós nos conhecemos, mas Deus nos conhece. E nós vamos ver que Deus não só nos conhece, como conhece o nosso tempo, passado, presente e futuro. A pergunta é: como isso, pastor? É porque Deus trabalha na eternidade, Ele é eterno. E Deus tem um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Se você, para mim, a minha
pequenez, a minha rasa linha de raciocínio. Só para você entender o que eu quero te dizer. Você talvez nem lembra do que você fez, do que você falou. Talvez alguém lembra, mas você não lembra do que você fez, do que você falou, porque passou dia. Mas Deus conhece o teu passado. Deus conhece o teu presente. Deus sabe o que você passou hoje. Deus sabe o que você está passando. Mas melhor do que tudo isso, Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece o nosso futuro. E Deus conhecendo o nosso ontem, eu quero trazer uma nota aos irmãos aqui antes de continuar a minha fala. Não deixa o acusador tirar a tua paz. Da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou. Porque o diabo é tão endemoniado que ele usa a boca de alguém para querer tirar a tua paz. Deus te salvou, Deus te buscou, Deus te resgatou, te deu um banho de sangue, te lavou no sangue, te banhou na graça, te colocou assentado aí. E aí tem alguém que vem e diz assim: mas quem você era, quem ele era, quem ela era, o que fazia, o que falava, como se portava, e agora está querendo ser o tal. Não deixa isso ser uma flecha, atingir a tua alma e ferir você, porque Deus, melhor do que o acusador, também te conhece. Por quê, pastor? Porque Deus não está te vendo só aqui. Deus te viu lá, mas prepare um glória, Deus também já está te vendo lá na frente. Glórias. Por quê, pastor? Porque nós trabalhamos num tempo diferente de Deus. Não vou entrar nisso por causa do horário, mas só para você entender a minha pequenez e a minha rasa linha de raciocínio. Desenha na tua mente aí agora, na tua mente. Imagine você na calçada da igreja. Você está na calçada da igreja. Imagine na calçada da igreja passando um desfile. Tem aí na mente? Você viu quem passou. Você está vendo quem está passando. E você ainda vai ver o que vai passar. Se perguntar por quê? Porque você está na mesma altura. E quem está na mesma altura tem a visão limitada. Se alguém perguntar para você: você viu passar? Vi. Cadê? Não consigo ver mais, mas já passou. Você não vê porque você está na mesma altura. Você consegue ver o que está passando? Consigo. Por quê? Porque está diante de mim. Você já consegue ver quem vem vindo? Não consegue. Por que não consegue? Porque está na mesma altura. Agora, no mesma visão, saia da calçada da igreja aí na tua mente e sobe no telhado da igreja. Só de pensar já não mudou o ângulo de visão? Alguém pergunta para você: você consegue ver o que passou? Você diz: já passou, mas eu ainda estou vendo. Você consegue ver o que está passando? Consigo, está diante de mim. E você consegue ver o que vai passar? Consigo. Por quê? Não estou na mesma altura, eu estou mais alto. E quem está mais alto tem a visão privilegiada. Você vê mais alto, você consegue ver o que passou e ainda consegue ver o que passou. Você está vendo o que está passando e você já consegue ver o que vai passar. Por quê? Porque você está numa visão mais alta. Mas como você não vive em cima de telhado, mas eu quero te dar uma notícia. O Deus que nós servimos, o Salmo de número 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eita glória! Irmão, Deus é tão alto que o título de alto para ele já ficou baixo. Alto não é ele, alto é alguém, mas ele está no Altíssimo. Então eu quero te dar uma notícia: se o diabo quiser bombardear a tua alma dizendo você não merece estar aqui, fica tranquilo. Ele viu o que você passou, mas Deus ainda vê o que você passou. Mas Deus segura e prepare um glória melhor. Deus guardou o teu passado, está te preparando aqui no presente, porque Deus já está vendo o que vem vindo para você. Eita! Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Não deixa o diabo querer te acusar. Deus queima no meu coração uma palavra para alguém aqui. Quem sabe você já cantou e hoje não canta mais. Quem sabe você já tocou e hoje não toca mais. Quem sabe você já pregou ou trabalhou no reino e alguma coisa te derrubou e você não consegue mais. Mas alguém está tentando bombardear a tua mente. Esquece, senta, fica quieto e acabou. Deus está dizendo: só se você quiser acabar sim. Porque eu vi o que passou, estou te preparando hoje, porque eu também já estou vendo o que vem. Eita! Nota de rodapé para alguém aqui: não se preocupe com o amanhã, prepare um glória, porque Deus já está lá. Entrando no Salmo de número 139, do verso 1 ao verso de número 6, o salmista vai falar sobre a onisciência de Deus. Ele começa do verso 1 ao verso 6 apresentando esse atributo de Deus, a onisciência de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondaste. Medita comigo aí na tua Bíblia. Tem tradução que diz assim: tu me sondas. A minha tradução que eu estou nessa noite diz: tu me sondaste. Seja sondaste no passado, ou seja sonda no presente.
não importa, o que importa é que Ele nos conhece. A pergunta é, o que é sondar? Sondar é observar de forma cautelosa, é examinar com profundidade. E se tem uma coisa que Deus sabe, é isso. Quando você vai construir e você contrata um engenheiro, a primeira coisa que o engenheiro faz depois de te ouvir é visitar o local. E ele vai visitar o local para quê? Para fazer a sondagem do terreno. Nós começamos a construir, pastor Rogério, o primeiro templo próprio em Catanduva. Você não vai dar um glória não, irmão? Se você aparecer lá, você vai ver. Você vai carregar uma lata de concreto junto comigo, para a glória de Jesus. Começamos. Deus preparou um engenheiro, colocou. Quando você for orar, irmãos, nos apresente. O desafio é grande, mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Deus me levou naquela cidade com uma visão. Estou debaixo de uma visão, de uma promessa de Deus, e eu vou vencer através da ajuda dos irmãos em oração para comigo e para com aquele povo em Catanduva. Mas quando nós chamamos o engenheiro, ele falou: pastor, eu preciso conhecer o local. Levamos ele no local. Ele olhou. Quem conhece, conhece, irmão. Como diz a frase, cada um no seu quadrado. Ele olhou, baixou, apertou o terreno com o dedo, pastor Anderson. Ele olhou para mim e falou: pastor, o senhor acha melhor a gente fazer uma sondagem mais profunda? Eu disse: eu estou com o senhor. Se o senhor falar que eu tenho que orar aqui, eu oro. Mas se o senhor falar de sondar, o negócio é com o senhor. Aí ele catou a terra, esfarelou, cavucou mais forte, esfarelou, apertou de novo, disse aqui: nós vamos furar brocas. Eu, pastor, pensa num cara que está ficando perito em construção, sou eu. Já sei o que é broca. E não é de feijão não, irmão, é de furar terreno mesmo. Se nós vamos marcar aqui, pastor, nós vamos fazer as brocas com profundidade de 12 metros. Não, o senhor que manda. Eu falei: como é que funciona isso? Ele: cada metro tem um preço. Quanto mais fundo, mais caro. Não, senhor, não deixa, não deixa. Seja raso, seja raso. Irmãos, pasme os irmãos. Furamos 39 brocas. As 39 brocas que menos deu profundidade deu 11 metros e 60 centímetros. A mais profunda deu 12 metros e 40 centímetros. Eu não quero dar aula de engenharia para os irmãos, porque eu não entendo. O que eu quero dizer é quem conhece. Ele apertou a terra, ele afofou na mão, ele pegou um punhado, ele olhou e jogou, disse: vai ser essa profundidade. Mas nem se ele tivesse trazido aparelho, teria sido tão preciso. O que eu quero dizer para os irmãos é o que o salmista está dizendo: tu me sondaste, oh glória. Deus te conhece por dentro, Deus te conhece por fora, irmão. Alguém te julga pelo que vê, Deus te conhece pelo que você é, oh glória. E como é que Deus nos conhece? Deus nos conhece através da sua palavra. Você quer ver um texto? Rapidamente, sem demanda, abra comigo a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz o texto, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. Irmão, que negócio que é esse? Eu não entendo de medicina, mas talvez a ciência consegue achar onde está junta e medula. Mas eu quero ver a ciência achar aonde está a divisão da alma e do espírito. Mas Deus está dizendo pela palavra: a ciência não sabe, mas a minha palavra alcança. Eu sondo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sonda. Esses dias, Deus nos deu uma palavra sobre família. E a palavra foi um pouquinho forte. Um pouquinho forte. Talvez não seria uma palavra para o dia que você trouxesse um amigo teu que tu fez tanta propaganda da igreja. E naquele dia tinha um senhor visitando a nossa igreja. Mas a palavra ardia no coração. E eu comecei a pregar. E eu pensei: Senhor, tenha misericórdia da visita. A irmã está dizendo para mim há alguns dias que está querendo trazer essa pessoa aqui para ouvir. É hoje. E nós começamos a pregar. Palavra firme é difícil ter um glória, meu irmão. Mas Deus estava lá. Quando acabou o culto, isso foi domingo, passou segunda, terça, a moça me manda uma mensagem nas redes sociais: pastor, quero agradecer a Deus pela igreja, quero agradecer a recepção que o senhor teve para com o meu pai. Era pai dela. Ela disse assim na mensagem: meu pai é casado há 40 anos com a minha mãe.
E faziam 7 anos que eles moravam dentro da mesma casa e não se olhavam, não se comunicavam, não sentavam junto mais para conversar. 40 anos casado, mais 7 anos separado debaixo do mesmo telhado. E a gente preocupado: Senhor, manda uma mensagem de avivamento, manda uma mensagem de receba, de envelope, de chave. Deus disse: hoje eu vou deixar com a chave de fenda, eu vou apertar tudo aqui. Só que a palavra do homem mata, a palavra do homem joga confete e não tem resultado, mas a palavra de Deus vai na divisão da alma. Eita, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Sabe o que ele falou para a filha? Filha, passa em casa com o pai. A filha diz: pai, mas eu tenho horário para chegar em casa. Ela diz: não, preciso que você passe comigo hoje em casa. Aí, segundo ela, ela falou para ele: mas por que, pai? Porque eu preciso consertar minha casa. Eu quero sentar na mesa, olhar no olho da tua mãe, porque a palavra me pegou hoje. Pedir perdão a ela. Segura o glória e prepara o melhor. Isso foi no domingo. No domingo seguinte, entrou ela, a nenê, o pai e a mãe para congregar na igreja. Tu me sondas. Lava show. Vai na divisão da alma, da junta, da medula. Irmão, o que é? Isso é Deus. Deus nos sonda pela sua palavra. Irmãos, Deus nos sonda pelo seu olhar. O olhar de Deus é mais penetrante do que ressonância magnética. O olhar de Deus é mais aguçado do que ultrassom 3D. Bom, meu filho a minha caçula fazem 3 anos que nasceu. Eu não sei se é 3D ou já subiu para 5G a ultrassom lá. Mas por mais detalhada e minuciosa que seja, os olhos de Deus é mais criterioso. Eu estou falando para a senhora que está gestante. Já estou professor, irmão, já dei aula de engenharia. Agora eu vou dar uma consulta grátis aqui. Pergunta para a tua amiga que já teve criança e fez ultrassom 3D. Não se iluda, irmão. Não se iluda. É bonito, você não enxerga nada. Mas a mãe está tão embriagada que diz: que lindo. Olha, lindo o quê? Quando a Sheila me mostrou: filho, o pai ama você, mas eu preciso confessar esse negócio aqui depois de 16 anos. Quando a Sheila falou: filho, o doutor fez para nos presentear. Eu não disse nada, mas eu pensei: é nosso? Isso aqui é... Irmãos, a máquina erra, o homem erra, mas o olhar de Deus... O que ele disse para Jeremias? Antes que tu se formaste no ventre da tua mãe, eu já te conheço. E detalhe, antes de você sair de lá, eu já te escolhi e te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Como isso, pastor? Ele nos sonda por dentro e por fora. Você pode dar um glória por esta? Olha o que ele diz no verso de número 2. Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar. Tu conheces o meu levantar. Irmãos, o assentar, uma das traduções para este verso da palavra assentar e levantar, fala de trabalho e de descanso. Deus está dizendo assim: eu conheço o teu descanso, mas eu também conheço os teus trabalhos. E eu estou falando em todas as áreas. Deus sabe o teu dia de labuta, meu irmão. O marido não vê, a esposa não vê, o filho não vê, talvez o patrão não vê, mas Deus está dizendo: eu conheço o teu trabalho, eu sei do que tu precisa. Eu tenho uma palavra que queima no meu coração aqui agora para alguém: continue na tua fidelidade, porque o teu trabalho, Deus tem descanso para você e para a tua glória. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou renovar as tuas forças hoje. Aqui, receba esta palavra. Deus está dizendo para alguém: alguém não te quer lá, alguém quer que você saia de lá. Por alguém tu já tinha corrido daquele lugar, mas Deus está dizendo: porta que eu abro ninguém fecha, e eu vou te... Eita Jesus, eu vou te honrar naquele lugar. Tu crê nesta palavra? Tu recebe esta palavra? Irmão, do reino, Deus está dizendo: eu conheço o teu trabalho. Às vezes nós olhamos tanto cargo na igreja, com todo respeito, irmãos, pelo amor de Deus, eu venho debaixo do sangue de Jesus, mas nós olhamos tanto cargo, tanta posição na igreja, e Deus está dizendo: não importa o que você faça, do altar ao estacionamento, do altar à calçada, do altar à sala mais escondida e o trabalho menos visto, com todo respeito, do altar à cantina, do altar a quem passa um pano no chão, do altar a quem passa um pano na cadeira para tu chegar aqui e pegar limpinho. Deus está dizendo: eu conheço o teu trabalho.
Eu não sei se você já ouviu eu contar. Se eu contei aqui, eu vou contar de novo, por causa de você que não veio no dia que eu contei. Eu vou contar. Minha mãe, na igreja dela, tinha um porteiro chamado irmão Joaquim. E ele chegou da Bahia com 24 anos. Com 25 ele entrou na igreja e aceitou Jesus. O pastor olhou para ele e falou: irmão Joaquim, nós estamos descalços de obreiro durante a semana. Preciso de um homem lá na porta. O senhor pode ficar na porta? Posso. Ficou de pé pela primeira vez com 25 anos de idade na porta. Morreu com 85 anos de idade. 60 anos de pé na porta. Nunca vimos o irmão Joaquim murmurar. Nunca. Não tinha quem não amava o irmão Joaquim. Nunca vimos murmurar. Nunca vimos dizer: chegou ontem e já está lá. E eu continuo aqui. Está lá porque a porção dele é uma, a tua é outra e a minha é outra. E louvado seja o nome do Senhor. Se todo mundo entendesse esse valor no reino, tinha menos inveja e pecuinha dentro da igreja. Tem gente que diz: por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta: porque a porção dele é uma, a tua é outra. Prepare um glória mesmo entalado. Fica onde Deus te colocou, que Deus vai te honrar aonde ele te colocou. Irmão Joaquim, de pé na porta, 60 anos. O irmão Joaquim viu casais namorar, noivar, casar, a moça engravidar, a criança nascer, ser apresentado no altar e ele na porta. Viu a criança crescer, ir para o departamento infantil. Viu a criança crescer, ir para a juventude. Viu a criança crescer, o pastor chamar para separar a cooperador. E falou para ele: gruda no irmão Joaquim que ele vai te ensinar você a ser um cooperador. Irmão Joaquim foi tão bom professor de que de cooperador subiram a diácono. De diácono foi ao presbitério. De presbitério, resumindo, chegar ao pastor. Teve um deles que virou pastor do irmão Joaquim. E aonde está o irmão Joaquim? Na porta. Um dia o irmão Joaquim perde as forças, para de vir na igreja devido às limitações do corpo por causa da idade. E nós fomos visitar o irmão Joaquim. Eu, minha mãe e as demais irmãs do Circo de Oração, que faziam parte do grupo de visita. Chegamos na casa do irmão Joaquim, ele em cima da cama, entrevado com artrite, artrose, osteoporose, problemas outros de saúde. Mas ele fez questão: me peguem na cama, falou para os filhos: me coloca na sala. Colocaram ele na poltrona dele. E de repente ele olhou e falou: irmãos, que alegria ter os irmãos aqui. Que saudade da igreja. Que saudade de ficar de pé no meu cantinho. Que saudade de chegar cedo e ver se tinha copo no bebedor, para os meus irmãos beber água. Que saudade de chegar cedo e olhar o banheiro, ver se estava em ordem, para os meus irmãos chegar e pegar o banheiro em ordem. Que saudade de levar um copo de água para o meu pastor lá no altar. Mas eu não tenho mais força. Uma das irmãs que estava sentada numa poltrona, Deus tomou ela, irmão. Parecia uma rajada. Do jeito que Deus tomou, a mulher ficou de pé e disse: homem, o que tu fez tem um memorial adiante de mim. Tudo que tu fez para o reino, tu vai colher no reino. E porque, olha, presta atenção nisso aqui. Olha o peso da palavra. Deus está dizendo para alguém: quem planta no altar, colhe no altar. Quem planta no reino, colhe no reino. Continua trabalhando sem interesse de posição, mas só interesse da bênção de Deus no meio da tua casa. Deus tomou a boca daquela mulher e disse: para tu saber que eu sou contigo. Tu não tem força de ir na minha casa, mas eu estou contigo todos os dias. E te digo que o que tu fizeste para mim vai alcançar a tua descendência e a tua geração, porque eu sou Deus que te... Eita! Conheço o teu trabalho. Irmão, o irmão Joaquim já faleceu há pelo menos uns 20 a 25 anos. Mas ele tinha um filho, com todo respeito, porque eu conheço. Ele tinha um filho que quando ele passava para ir para a igreja, aqueles obreiros antigos que usava chapéu. O filho na porta do bar falava para o pai: bênção, pai. Ele passava reto. O dia o filho foi na casa e disse: pai, por que eu dou bênção para você e você passa reto? Ele olhou e falou: porque o lugar que você está, você não pode ser abençoado. Só tem uma coisa: Deus me prometeu, você é do Senhor. Tu pode ficar lá enrolando até o tempo que você quiser, mas no dia que Deus te achar, Ele vai te buscar onde você está. Eu não vou falar o que aconteceu, mas está no reino, batizado, crente, salvo em Jesus. Sabe o que é isso? A semente que o pai plantou lá atrás, a geração está colhendo hoje. Levanta a mão e recebe a profecia. Não é desgaste demais você vir para a casa de Deus. Não é por demais tu ficar com a mão erguida louvando a Deus. Não é por... Eu não falei isso para tu erguer a mão, mas fica com ela erguida e receba a profecia. Não é demais tu ficar 2 horas sentado numa cadeira de plástico. Não é demais se quiserem cantar 15 hinos. E se o culto passar 5 minutos do horário, o melhor lugar que você pode estar é onde alguém faz promessa, cumpre promessa. Receba esta palavra. Ei, calabachori, calamanai.